Fala galerinha, tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tudo suave? Tudo no propósito? Tudo maravilhoso! Vamos para mais uma leitura? Hoje a gente vai ler o capítulo de número 6 de João. Eu queria te fazer um convite. Curte, compartilha, comenta, tira suas dúvidas, manda no direct, vem aqui nos comentários, passa para os seus amigos da escola, passa para os seus grupos, porque tanta coisa ruim é compartilhada, não é verdade? Por que não compartilhar a palavra de Deus? Tá bom? Vamos fazer um batalhão de adolescentes para a gente ler a palavra de Deus juntos. Vamos lá. Capítulo de número 6 diz assim, de João. Depois disto, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava sentada perto dele. Então disse a Filipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isto para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão, disse, aqui tem um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, digam a todos que sentem no chão. Então todos sentaram. Estavam ali quase 5.000 homens. Eu quero abrir um parêntese. Olha só. Jesus ele chega e pergunta para Filipe. Filipe, onde que a gente vai comprar comida para esse povo? Mas Jesus já sabia que ia operar um milagre. Porque ele queria ver uma reação de fé de Filipe. Às vezes a gente passa por uma situação que Deus, Jesus, ele quer ver da gente uma situação de fé. Ele quer ver... vou contar um exemplo de uma criança. A Heloísa, é filha do pastor Julian e filha da pastora Rebeca, lá de São Gonçalo. Ela estava me contando, a mãe dela, que a Heloísa, queria ir para o Beto Carreiro. Só que os pais não tinham dinheiro, não tinham condições. Aí a filha foi e falou, mamãe, Jesus faz. E começou a orar. Todo dia orava. Mamãe, Jesus faz. Eu quero ir para o Beto Carreiro. E ela orava assim, Jesus, eu quero ir para o Beto Carreiro. Jesus, no meu aniversário eu quero ir para o Beto Carreiro. E aconteceu que um casal de amigos deu para a família, não só para ela, mas para toda a família, ela, a filha, o pai, no dia do aniversário, o passaporte para o Beto Carreiro, os 3 dias. Então, assim, e não só isso, Jesus também abençoou com estadia, abençoou com dinheiro para eles poderem ir e voltar. Então, correu tudo conforme a fé da Heloísa. E quando ela falava, sempre falava para a mãe dela, Jesus faz. Então, gente, Deus ele quer ouvir de nós assim, Senhor, pelas minhas condições é impossível, mas o Senhor pode fazer. O que o Senhor pode, me orientar a fazer, né? Igual Maria fez. Acabou o vinho. Maria não falou, onde que a gente vai comprar vinho? Não, ela falou, Jesus, o vinho acabou. Ela levou para Jesus. Então, o meu conselho hoje é que você leve o seu problema para Jesus, para que Jesus possa resolver o seu problema, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo. Jesus disse, digam a todos que sentem no chão. Versículo 10. Aqui tem um princípio. O princípio de ordem. Jesus ele não faz nada na desordem. Jesus, tudo que ele faz é ordenado. Ou seja, é com ordem. A multidão estava em pé, estava de qualquer jeito. Jesus não opera num lugar onde tudo é levado de qualquer forma, de qualquer jeito. Onde o culto é feito de qualquer jeito. Jesus não opera quando você vai para a igreja e fica conversando, fica no celular, não tem reverência. Não, ele falou, ordene a todos que sentem no chão. Ou seja, eu quero todo mundo organizado. Então, onde Jesus está, tem que ter referência e tem que ter ordem. Tá bom? Referência não, reverência e ordem. 11. Versículo 11. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Primeiro, eram 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Era muito pouco, mas muito pouco.
Jesus ele nos ensina que a primeira coisa que ele fez foi agradecer. Ele pegou um pouquinho e agradeceu. Talvez você tenha pouco. Talvez a sua casa não é como você queria. Talvez a sua escola não é a escola que você queria. Talvez o tênis que você usa não é o tênis que você queria. Mas é o pouquinho que Deus está te dando. Então você agradeça, porque Deus vai multiplicar e vai te dar a condição de ter um melhor. Mas só vai dar quando você agradecer pelo que você tem. E você for grato pelo que Deus te entregou. Tá bom? Vamos lá. E comeram todos, né? À vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Aqui tem mais um ensinamento. Para de esbanjar, adolescente. Adolescente quer comer isso, aí pega e joga fora. Aí pega o outro e joga fora. Adolescente, não esbanja. Jesus ele não gosta de desperdício. Compra, come o que você tiver que comer. Se não tiver, guarda, come depois. Entendeu? Para de ficar chutando tudo no meio da rua que vai estragar o tênis que tua mãe te deu. Você está esbanjando se você faz isso. Para de esbanjar. Vamos lá. 13. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, ele é profeta que devia de vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para ser rei. Então, voltou sozinho para o monte. Olha só, queriam dar maior honraria para Jesus. Mas, à força. Isso aqui nos ensina para... Às vezes a gente quer adorar Jesus do nosso jeito. Ah, não, eu estou fazendo bem para Jesus se eu adorar Jesus desse jeito. Não, é o meu melhor. É ir na igreja e ficar lá. Pronto, já dei o meu melhor. Não, esse não é o melhor. A gente tem que adorar Jesus conforme os termos dele. Jesus ele não faz nada à força. Não adianta colocar Deus contra a parede, não adianta colocar Jesus contra a parede. Falar: Jesus, eu vou deixar de te adorar se o Senhor não fizer isso. Ele não faz nada contra a parede. Não faz nada à força. Então ele vai lá e mete o pé. Vamos lá. 16. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram num barco e começaram a atravessar o lago em direção à cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. Ficaram com muito medo, mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então eles receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar onde estavam indo. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegavam da cidade de Tiberíades e encostavam perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago. Perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram pães e porque ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalham a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará uma comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram. Ele quer que vocês creiam nele, que me enviou. Jesus respondeu. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como dizem as escrituras do céu, ele deu pão e eles comeram. Jesus disse: eu afirmo a vocês, isto é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu. Pois quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre esse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vê a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas
Eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Então começaram a criticar Jesus, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não nos conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele desceu do céu? Gente, isso aqui é muito importante. Aqui mostra um perigo muito grande, que é o perigo da familiaridade. Às vezes, a gente é tão próximo do nosso líder, tão próximo do nosso pastor, tão próximo, que a gente acha que a gente é igual a ele. O povo estava assim, ué, esse menino não corria aqui na cidade o tempo todo? Não estava andando aqui? Não, né? Isso aí é Jesus, filho de José. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso impede a bênção de Deus na nossa vida. Ou então, quando alguém que andou com a gente a vida toda, recebe um nível de autoridade, seja na igreja, a gente, não, fulano não vou respeitar não, qual foi? Fulano estava aqui ontem comigo. Não faça isso. As pessoas, Jesus estava falando aqui, e eles estavam desacreditando, porque conheciam Jesus, desde que Jesus era pequeno. Então eles falaram, como que ele é o pão do céu? E começaram a desacreditar de Jesus, tá bom? Então seja obediente ao seu líder, seja obediente à sua liderança, aos seus pastores, tá bom? E simbora, vamos lá. Jesus respondeu, parem de resmungar contra mim, só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou. E eu ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para ele, para que o mundo tenha vida eterna, é a minha carne. Aí começaram a discutir entre si e perguntaram, como que esse homem pode dar sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria a vocês se vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque sabia, desde o começo, que eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou, foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus abandonaram e não acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse, fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo.
Ele estava falando de Judas, filho de Simão, Iscariote. Pois Judas, embora fosse um dos 12, ia trair Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, que essa palavra fique no nosso coração. Abençoa, Senhor Deus, cada adolescente, abençoa cada família. Em nome de Jesus. Galerinha, te aguardo amanhã, tá? Qualquer dúvida, manda aqui no inbox, manda no direct, manda nos comentários. Vamos debater sobre esse texto, vamos conversar sobre esse texto, tá bom? E nunca se esqueça, Jesus é brabo!